como que foi para você dar esse step back? Eu sei que você deu um passo, não deu um passo para trás, mas você teve que soltar um pouco da sua academia agora. Eu sei que o Michael Lang está tomando conta da academia hoje, está fazendo um bom trabalho lá, eu gosto do Michael. Michael é um excelente professor, tem muito jiu-jitsu, e eu sei que ele está ali agora, comandando ali. Como é que foi para você, tipo, dar só essa saída Então, do cara, pasto ali, né? eu entendo isso como uma transição necessária. Eu acho que isso pode servir de exemplo para muitos professores que, como você hoje, estão liderando a tua academia no dia a dia, dando um monte de aula, que é como tem que ser, porque não tem outro jeito de construir uma história sólida, né? Como você deu o exemplo, pô, os teus professores que dão aula com você, eles pegam a tua forma de dar aula, e isso é importante para que a instituição permaneça sólida. Então, pô, a nossa equipe de professores que tem na academia hoje, todos deram aula comigo muitos anos. Então, o Michael, principalmente, está lá, o Dimitri, o Fernandinho, todos os professores de lá. Então, eu entendi que acontecia, eram duas coisas juntas. Uma, com 50 anos, a minha energia já não é mais a mesma para estar no tatame todos os dias, a minha qualidade técnica já não é mais a mesma. As pessoas falam, tá louco, porque tua aula não sei o que. Eu falei, não, puxa, a qualidade técnica da aula vai caindo. É natural. Vai chegar uma hora que você não tem mais a habilidade que você tinha antes. E eu fui sentindo isso e eu não vejo nenhum demérito nisso. Eu acho que é uma coisa natural. Eu falei, cara, como é que eu vou me preparar para sair dessa operação algum dia? Então, eu estruturei minha academia como negócio, onde eu fui saindo aos poucos e de forma que a academia não dependesse mais de mim. Então, todos os professores já estavam colocados. Quando eu saí, eu já não precisava mais dar nenhuma aula se eu não quisesse. Eu ia lá e continuo indo. Eu vou eventualmente dar uma aula aqui, uma aula ali, a hora que eu quero, a hora que dá para mim. E, ao mesmo tempo, eu sentia que existia uma necessidade na Aliança de ter uma organização maior e mais profissional. E que eu precisava de mais tempo para fazer isso. Então, o Michael foi o cara certo na hora certa. Acho que o Michael tem uma competência, uma disciplina, uma responsabilidade, fora toda a qualidade dele, que todo mundo sabe como lutador e professor de jiu-jitsu. Ele é um cara muito comprometido com tudo. Então, ele pegou esse desafio para ele. Cara, está fazendo um trabalho maravilhoso. O negócio melhorou, né? Porque ele entrou com novas ideias, com sangue novo. Então, a academia hoje tem um ticket médio maior do que tinha na minha gestão. Eu pude sair e cuidar da associação, que hoje dá um trabalho, cara. A gente está com 335 escolas no mundo, e a gente está crescendo, e a gente está organizando cada vez mais os processos da escola para que a gente consiga dar um suporte maior para esse cara que está longe, não tem um contato com a gente todo dia, né? Então, as ferramentas que a gente tem que criar para atender esse cara. Então, foi um passo planejado, foi uma transição planejada, e que eu acho que os professores que têm a tua condição hoje, quanto antes eles olharem para... Porque, assim, tem professor que está sozinho na academia dele, que não tem nada além daquilo. Então, provavelmente, ele vai esticar essa corda até o final e vai morrer junto com a academia. Né? Não é o teu caso, que está construindo um negócio paralelo, que, na verdade, tende a ser muito maior que a tua academia sozinha. Né? A Aliança hoje é muito maior do que a minha academia sozinha como negócio. Né? Então, eu acho que foi um movimento que foi natural, mas foi pensado, e eu acho que isso pode servir de exemplo para quem vem também trabalhando com jiu-jitsu e construindo um caminho como você está construindo o teu, entendeu? Vai chegar uma hora que você não vai querer mais, você não vai ter tanto prazer mais de estar no tatame todos os dias como você tem hoje, entendeu? É um movimento natural, né? Uma fase. Natural. Mas é natural, mas tem que ser planejado, André, porque ele não acontece se você não, se não planejar ele dá errado, entendeu? Não, na verdade, quando eu tenho os meus alunos junto comigo ali,
Eu sei que isso é uma coisa que vai acontecendo aos pouquinhos, entendeu? Tem uma história engraçada, cara. Eu dava muita aula particular, né, cara? Mas muita. Tinha uma época aqui que eu dava 11, 12 aulas por dia, sendo 8 aulas particulares. Todo dia, durante muitos anos. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não estou mais aguentando fazer isso. Fisicamente está me destruindo. Eu ainda tinha que treinar com os caras. Na época os caras estavam treinando todo mundo e eu tinha que estar lá junto com todo mundo. A hora que eu tive que largar, imagina uma carteira de aluno particular, quanto isso me rendia. Era o meu maior ganho. Eu falei, mas se eu não largar isso, eu não vou conseguir construir minha academia como eu imagino que ela deva ser. Então, foi uma transição difícil de fazer, mas eu tive que fazer. E toda transição, ela te leva para uma zona de desconforto. E é ali que você cresce. Não existe crescimento no conforto. Você tem que se desafiar. Você tem que... Então, sair da minha academia também foi uma saída da zona de conforto. Né? Tá tudo ali funcionando. Pô, não precisava. Eu podia ter ficado ali até... Pra pegar outros mares, né? Exatamente. Então, eu falei, cara, vou sair, vou gerar esse desconforto e vou criar um novo conforto em cima dessa minha nova proposta. E aí, dessa maneira, você vai construindo as coisas, né, cara? É assim que eu enxergo a vida, na real, entendeu?